conosco nessa noite por meio da palavra, através de um texto muito conhecido. Eu quero fazer só delay daquilo que a pastora do Suné já ministrou um dia, mas algo que eu tenho tido como importante extrair para nós também num culto de família. Amém? Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns teólogos gostam de chamá-lo, capítulo de número 12. Tem uma palavra muito importante para nós, acerca daquilo que eu tenho certeza que você julga ser importante, que é a tua casa, a tua família. E quando nós falamos de família, nós entendemos que todas as famílias, elas têm um poder de influência muito grande sobre a sociedade onde ela está inserida. E aqui nós vemos exatamente isso. Uma família que de uma forma talvez não tão positiva influenciou também na sua época, mas também nós vemos uma família que estava em constante desenvolvimento, que influenciou pessoas da sua época. Capítulo 12, do verso 1, só quem encontrou possa ouvir um amém? Maioria, glória a Deus. Olha o que diz o verso de número 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha aqui o que diz o texto. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si só, ou por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. O que eles faziam, igreja? Oravam. Olha o verso 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ele afirmava que assim era, e disse-lhe, diziam melhor, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Somente até aqui, meus irmãos. Você pode se assentar dando glória ao nome de Jesus. Como eu havia dito no início, eu repito a minha fala, quando nós falamos acerca de família, nós falamos acerca de influências, tanto no caráter social, quanto no caráter até mesmo de influenciar pessoas dentro de uma geração. E importante eu falar dentro da leitura que nós fizemos, primeiro, falar acerca de Herodes. Herodes, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, pelo menos 4 gerações se passaram, são descritas dentro dos textos sagrados. O primeiro Herodes, que nós conhecemos e sabemos e conhecemos pelos textos, é aquele que mandou matar as crianças
abaixo de 2 anos. Nessa iniciativa ele tentou matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ninguém pode matar ou interromper a trajetória daquele que Deus já determinou algo para a sua vida. De igual modo acontece também conosco. Talvez na tua vida não tenha sido diferente. Talvez você não era nem sequer para estar aqui nessa noite. Talvez você não saiba, mas você é um projeto que já estava escrito nas palmas das mãos de Deus. E Deus já estava trabalhando na tua vida ainda antes mesmo de você nascer. Ainda antes mesmo de você ser informe dentro do ventre da tua mãe. Deus já estava trabalhando para que hoje você estivesse aqui neste exato lugar onde você está hoje para ouvir a palavra do Eterno. Ora, outro Herodes nós poderíamos citar e conhecemos é o Herodes Antipas. Ele foi aquele que foi co-participante na morte de João Batista, que pediu a sua cabeça em uma bandeja. E assim aconteceu, ele conseguiu matar, exterminar a morte do servo de Deus. O segundo que nós também conhecemos como Herodes Agripa, o primeiro. Ele foi este, a qual nós estamos lendo, que consentiu na morte, ou melhor, matou a espada Tiago. E o texto ele é bem claro e explícito, ele vai dizer a forma da morte que Tiago sofreu. Foi a morte de espada, ou seja, ele foi decapitado, foi cortado a sua cabeça. E várias outras formas nós vemos nos textos, a forma como naquele tempo os romanos matavam os seus prisioneiros. E Herodes Agripa II, que foi um dos juízes que participou na prisão do apóstolo Paulo. Mas enfim, eu falo isso porque eu citei os 4 Herodes dentro desta leitura que nós fizemos. Porque nós vemos a influência que estes homens tiveram na história nos textos bíblicos. E a maneira como eles lutaram de forma cruel e severa para tentar impedir o crescimento e avanço da igreja. Igreja essa que ela se iniciou através da comissão de Jesus, dizendo aos apóstolos acerca da missão que eles haviam confiado. Acerca mesmo do dia da sua morte e redenção, ele diz: olha, eu vou para junto do Pai, mas enquanto eu não venho, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eu acredito que naquele tempo a maioria entendeu este chamado, entendeu essa convocação urgente de Jesus para cumprir a missão a qual lhes fora confiada, e assim a maioria o fez. Mas eu aprendo, irmãos, que na nossa vida de igual modo deve acontecer da mesma maneira, e que nós devemos entender os tempos e o momento a qual nós estamos vivendo. E aquele momento a igreja estava vivendo um momento de perseguição, um momento de crueldade por parte de homens que não queriam ver o avanço da igreja na face da terra. E quando nós olhamos para Herodes, nós vemos dentro dessa conjuntura que a maioria dos homens que se levantaram contra Deus, as suas histórias terminaram de forma cruel, a sua história terminou de forma violenta, a sua história ela não teve uma continuidade, ela não teve um progresso, ela não teve uma posteridade após eles. E assim que acontece com todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus. É por isso que nós olhamos e vemos que Herodes, ele tipifica, ele representa, ele simboliza o próprio diabo que veio para roubar, matar e destruir. Ele é o único que se alegra quando a igreja não prospera. Ele é o único que se alegra quando a igreja ela não avança, quando a igreja ela não progride, quando a igreja tem pessoas que não entenderam o propósito. Por isso eu louvo a Deus porque você está aqui, porque você entende o propósito pelo qual o Senhor salvou a tua vida, e por intermédio da tua vida Ele também tem trabalhado dentro da tua casa através de você. Então é isso que Herodes ele queria. Ele não queria que a igreja continuasse, e isso estava fazendo com que ele perseguisse, mandasse prender e mandasse também matar os cristãos naquela época. E o primeiro que ele vai buscar é a vida de Tiago. Ele prende Tiago, ele decapita Tiago, ele corta a cabeça dele. Por quê? Porque ele vai logo em Tiago e também Pedro. Porque eles eram os líderes da igreja naquele tempo. E eu vejo que na liderança, irmãos, sempre a visão, sempre os olhos, sempre os holofotes vão estar apontados com mais veemência, com mais notoriedade. Por quê? Porque eles eram pessoas que tinham uma influência sobre os cristãos daquela época. Só que o que Herodes não sabia é que não somente os líderes da igreja tinham poder e autoridade e influência sobre o reino espiritual, porque enquanto Herodes prendia Tiago, enquanto Herodes prendia Pedro, ele não sabia, mas existia uma igreja que se colocava em oração por intermédio da vida dos seus, louvado seja Deus, dos seus pastores. Enquanto há uma igreja em oração, Deus ele se levanta do trono para trabalhar em favor dessa igreja. E isso aconteceu na vida de Pedro. Tiago ele morre ao fio da espada, sim. Aí eu olho, alguém talvez pergunte: olha, mas se eles eram servos de Deus, por que Deus permitiu que Tiago morresse? Por que Deus livrou a Pedro? Eu te digo, irmãos, muitas das coisas que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algo escrito, algo que nós entendemos como uma permissão
de Deus, a vontade permissiva de Deus. Deus não livrou Tiago ao fio da espada, ele morreu, sim, mas para um propósito. Assim como eu e você também, Deus tem um propósito na nossa vida. Alguém pode olhar e dizer, olha, por que Deus ainda não fez isso na minha vida? Ei, tenha calma, porque aquilo que Deus tem para você, em tempo oportuno Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Não é porque Ele está fazendo na vida do teu irmão, do teu vizinho, do teu parente, que Ele não vai fazer de igual modo na tua. Ele pode fazer até maior e melhor. Basta você entender que há um propósito de Deus para cada um de nós. Tiago morreu ao fio da espada. Ele se tornou naquele tempo certamente um mártir para a igreja também. Morreu certamente como um herói, porque ele defendeu a fé cristã. Ele não negou a Cristo. E Pedro está guardado dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que a intenção de Herodes era de matar Pedro no dia seguinte, após a festa. E eu aprendo algo, irmãos, e quero compartilhar convosco nessa noite. Herodes, ele tinha, naquele tempo, ele tinha poder e autoridade. Ele era um romano, ele poderia mandar fazer o que ele quisesse. Ele poderia mandar perseguir os cristãos. Ele poderia mandar matar os cristãos. Ele poderia, de alguma forma, até mesmo fechar as igrejas, impedir que houvesse a ministração. Era isso que ele queria fazer, impedir o avanço e o crescimento da obra. Mas quando eu olho para esse texto, nós percebemos algo. E percebemos algumas coisas, pelo menos 4 coisas que Herodes, ele não pôde ou ele não podia fazer. E isso se aplica a nós como igreja nos dias de hoje. Eu quero compartilhar de forma bem breve com os irmãos. Primeira coisa que Herodes não podia fazer era impedir a oração da igreja. Aí alguém diz, mas irmãos, entenda, oração, ela nunca foi fácil, diga-se de passagem. Orar nunca foi fácil. Quando alguém fala em oração, por que os cultos das maioria das igrejas, o culto de oração é o culto menos frequentado, é o culto que tem menos adeptos, é o culto que tem menos cristãos se postando de joelho diante de Jesus? Mas isso, irmãos, não se resume só para este tempo. Por quê? Porque se você puxar talvez na tua memória, você vai se lembrar, não sei você, mas quando nós nos convertemos, alguns anos atrás, os cultos de orações, eu não digo isso como um tom pejorativo, não, mas isso tem que servir de alerta para a nossa vida. Parece até que as pessoas tinham mais sede, mais desejo, mais ânimo. Sabe por que isso acontece? Porque o inimigo da nossa alma, ele não quer que nós oremos. Ele não quer que nós nos dediquemos a buscar a presença e a face do nosso Deus. Sabe por quê? Porque quando um crente ele se põe de joelho diante de Deus, o inferno inteiro ele pode estar de pé, mas ele não tem poder para impedir o avanço da igreja. Porque isso nós vemos dentro do texto sagrado. E é por isso que o inimigo tem tentado impedir vidas de orar. É por isso que quando você dobra o seu joelho para orar, dói o joelho, dói as costas, dá sono. Você fica inquieto. Não consegue se dedicar, porque a oração, irmãos, não entenda, nunca foi sobre passar 1h30, 2 horas, 3 horas no monte. Oração, irmãos, é intimidade, é diálogo, é conexão direta com Deus. É quando nós entendemos a necessidade, não somente de colocar diante de Deus a nossa vontade, não é para isso que nós oramos, não é para isso que essa igreja estava orando. Orar é buscar a Deus até nós entendermos a vontade dEle sobre a nossa vida. Senão não faz sentido Deus ter me tirado daquela vida que eu vivia, ter me trazido até a presença dEle, ter me dado graça, ter me dado virtude, ter me dado autoridade para ministrar a palavra dEle, sendo que fosse isso somente para enaltecer o meu ego. Nunca foi isso. E a igreja entendia o papel, o propósito dela. E Herodes ele tentou impedir, mas ele não poderia impedir. Olha o que diz o verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mataram Tiago, prenderam Pedro. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vivemos, pastor Joel falou acerca do dia, foi um dia corrido, um dia trabalhoso, e é de fato, irmãos, para todos nós. Uma correria sem fim todos os dias. Parece que 24 horas tem sido pouco. Nós dormimos pouco, trabalhamos muito. E por muitas das vezes não conseguimos conquistar aquilo que nós tanto desejamos aqui para essa terra. E é exatamente estes recursos que muitas das vezes o inimigo da nossa alma ele tem usado para tirar pessoas de dentro da igreja. Ou até mesmo para não tirar da igreja, mas tirar da presença dele. Alguém diz, pode pensar, olha, mas eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque, irmãos, entenda, o tempo não se tem, o tempo se cria. Porque tudo aquilo que nós temos como prioridade, nós amamos tempo. John Piper ele vai dizer que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp vão ser usados como ferramentas por Deus para nos mostrar naquele grande dia que o tempo nunca foi, a falta de tempo, melhor, nunca foi o motivo por qual nós muitas das vezes deixamos de orar.
Nunca foi. Essa é uma grande realidade. Porque muitas das vezes nós passamos minutos, horas no Facebook, nas redes sociais, enfim. Eu falo começando por mim, irmãos. Isso é uma grande realidade. E essa igreja, ela entendia o papel. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então a oração, ela tem um poder para trazer respostas de Deus sobre a nossa vida. Não somente isso, mas olha, clama. Quando tem clamor, tem resposta. Tem anunciação de Deus de coisas grandes, ou seja, o que Deus tem para fazer sobre a vida da igreja. Muitas das vezes nós limitamos o poder que Deus tem. Nós achamos que Deus pode fazer algo e não pode fazer um outro. Achamos que Deus só pode fazer até aqui, daqui para lá Deus não pode. Meu irmão, alguém talvez um dia olhou para a tua vida e disse: esse não tem mais jeito. Ou alguém olhou talvez e disse: olha, esse é só Deus na causa. E graças a Deus por isso, porque Jesus mudou a tua história. Coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, se é aquilo que eu não sei, é coisa inédita, é algo novo. É algo que eu ainda não experimentei. É algo que você ainda não vivenciou. É o que Deus pode fazer por nós. Mas para isso nós precisamos entrar por este caminho de oração. Esdras capítulo 8, verso 23 vai nos falar: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. A oração, ela tem um poder de fazer com que Deus se mova em prol da nossa vida. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E essa igreja, ela estava esperando em Deus. Essa igreja entendia o propósito da oração. Mateus 21, 22 diz que tudo que pedir em oração crendo, recebereis. Essa igreja tinha o seu líder, o seu pastor, trancado dentro de uma cadeia romana, guardado por 16 soldados, com correntes amarradas em suas mãos e amarrado aos soldados que os guardavam. Para aquele tempo, era uma cadeia de segurança máxima, a Fortaleza Antônia. Era a referência da cadeia mais segura que se tinha naquela época, junto com a masmorra Mametina. E Pedro estava dentro dela, e aqueles homens vigiando. Meu irmão, porque eles sabiam o poder de influência que tinha na vida daquele homem de Deus. E a igreja estava orando. Herodes, ele tentou impedir, mas ele não pode impedir a igreja de orar. O inimigo da minha e da tua alma, ele pode até tentar, mas ele não pode nos impedir, nos enfraquecer. Ele não pode tirar a nossa força de orar, de buscar a presença do nosso Deus. É por isso que nos nossos dias nós vemos pessoas, mesmo dentro das igrejas, desmaiadas, cabisbaixas, sem esperança, sem crer mais no Deus que lhe fez promessas, sem mais acreditar naquele mesmo Deus que lá no início da tua jornada, no início da tua fé, disse acerca da tua vida, de que faria algo na tua vida, e aquilo durante alguns anos norteou a tua vida, norteou o teu ministério. Mas passando o tempo, isso foi se perdendo. Por isso, muitas das vezes, irmãos, nós olhamos e vemos pessoas dentro das igrejas, elas até frequentam cultos, elas até conseguem ser assíduas, mas perderam o propósito pelo qual Deus realmente pagou o preço na cruz do Calvário por elas. Por quê? Porque a oração, ela é a respiração da nossa alma, já dizia o sábio pregador. E aquele que deixa de orar, ele deixa de respirar. Se deixamos de respirar, nós morremos. A oração, ela faz parte de todo cristão. Não existe um cristão, irmãos, que não se lance na oração. É o primeiro requisito para se tornar um cristão. Se eu sou cristão, é um dever, é uma obrigação, uma responsabilidade minha orar. Para pedir? Não. Para buscar a vontade de Deus revelada sobre mim. Para me entender qual que é a vontade, qual que é o propósito. E essa igreja sabia que o propósito dela era de estar orando para que o evangelho continuasse sendo pregado, para que o evangelho continuasse sendo anunciado. Pedro está guardado dentro de uma prisão e a igreja está fazendo contínua oração pela vida de Pedro. Olha o que diz a continuação do verso de número 6. E quando Herodes, ele não pôde impedir, a igreja está orando, estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, ou seja, amarrados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Segunda coisa que Herodes não podia impedir era que Pedro dormisse dentro da prisão. Irmão, pensa comigo, o homem está sentenciado à morte.
Tiago morreu ao fio da espada. Ele seria a próxima vítima. E a Bíblia diz que ele estava dormindo, amarrado com cadeias em suas mãos, ligados aos soldados que o guardavam naquela noite. E no dia seguinte seria ele o próximo. Ele está dormindo. Sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A nossa confiança, ela não pode ser abalada, irmãos, por conta das circunstâncias que cercam a nossa vida. Eu pergunto, onde é que está a nossa fé? Porque no início da nossa caminhada cristã nós tínhamos fé. Porque a oração, irmãos, ela tem que ser o primeiro e o último recurso da nossa vida. Nós somos cristãos. Hoje, muitas das vezes, a pessoa está com dor de cabeça. Ela vai para o médico e não, entenda a minha fala, por favor, e não me tenha como ignorante. Eu não estou isentando que os médicos eles têm sabedoria. Eu não estou falando que os remédios não têm o seu poder farmacológico para curar. Não, não é nada disso. Mas antigamente as pessoas, quando se tinha alguém enfermo dentro de casa, o cristão, o crente, o servo de Deus, o que está acontecendo? Vamos orar. Pega o óleo, pega o azeite, vamos levar para o pastor, vamos levar para os presbíteros da igreja, vamos orar, vamos fazer campanha de 7 dias, de 21 dias, vamos fazer campanha no monte de 40 dias, vamos orar, que Deus vai mudar o quadro, vai mudar essa situação. Onde é que estão esses crentes? Onde é que estão esses servos de Deus que oravam, que buscavam, que tinham essa convicção, essa confiança no Deus eterno? Nós não podemos perder a nossa identidade. Herodes, ele queria fazer com que a igreja perdesse a identidade. Impedindo o avanço da igreja, a igreja vai perdendo a sua identidade. Sabe aqueles dias que você estava indo para o culto com a Bíblia debaixo do braço? Alguém via você saindo da sua casa para ir para o culto. Talvez lá da esquina ela gritava: irmão, leva o meu nome para a oração. Pede oração lá para o seu pastor pela minha vida. Ora por mim. É porque quando alguém fala isso, é porque ela está vendo o resplandecer de Cristo sobre a tua vida. E o mesmo Cristo que mudou a tua história, mudou a minha história, muda a história deles também. Nós não podemos perder isso. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não podemos perder a identidade. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando, porque essa palavra falou comigo, porque nós queremos que a nossa família seja alcançada e salva por Cristo. Mas quando nós começamos a perder vagarosamente a nossa identidade de cristão, de servo de Deus, a nossa família vai fazendo de igual modo, eles vão perdendo a referência. Nós começamos a nos tornar pessoas comuns. Deixamos de ser cristãos para sermos frequentadores de cultos. Plateias talvez de milagre na vida de outras pessoas, e começamos a deixar de viver os milagres que Deus tem para a nossa vida, como Deus tinha para a vida de Pedro. Descansa o teu coração, confia em Deus. Porque é interessante falarmos isso. Salmo 3, verso 5, eu me deito e logo pego no sono, logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustenta. Adão, lá no Éden, ele dorme. Enquanto ele está dormindo, Deus está preparando Eva para que ele viesse a ser próspero na terra e viesse a ser pai e viesse a ser alcançado pelas promessas que Deus tinha para a vida dele. Ele dormiu. José, ele dorme. E durante a noite de sono, Deus visita ele e lhe entrega sonhos de Deus, de que ele se tornaria governador do Egito. E quando falamos em dormir, falamos em sonhos, falamos em projetos, eu não vou citar, eu não vou falar aqui dos processos que esses homens vivenciaram. Não. Mas eu digo para você, aprendamos como igreja de Cristo a confiar em Deus. Confiar no Deus que fez promessa a cada um de nós. Descansar no Senhor. Confiar nele. E fazer menção do Salmo 37 assim: entrega o teu caminho ao Senhor. E confia nele. E ele tudo fará. Não sei como está a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu sei que cada um de nós aqui estamos porque temos algum propósito que nos move. Talvez a salvação dos nossos parentes. Talvez o resgate dos nossos filhos. Talvez o resgate de pessoas dentro da nossa casa que ainda não se converteram a Cristo. Ou de pessoas que talvez se afastaram por algum motivo, algum propósito. Que eles colocaram no coração e foram viver longe da presença do Pai. Mas eu não importando nenhum desses motivos, eu sei que Deus ele pode fazer de forma extraordinária com que tudo isso se cumpra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família.
o próprio profeta Elias, um homem de Deus, um dia ele se cansa da sua caminhada, do seu ministério. Em Berseba ele deixa o seu moço, caminho de um dia. No deserto ele pede a morte, ele dorme. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo para acordar, para despertar ele. Elias, desperta, rapaz, acorda, levanta, come, segue teu caminho, porque muito grande ainda é a tua caminhada. Nós não podemos cair no sono da indiferença, sabe, achar que nosso tempo aqui é só isso aqui que Deus tem para nós. Não, meu irmão, o mesmo Deus que fez lá na igreja primitiva, o mesmo Deus que operou naquela igreja, que fez com que a oração da igreja fosse resplandecer lá dentro daquela prisão, é o mesmo Deus que opera aqui na nossa vida também. É o mesmo Deus da minha mãe, que quando eu estava lançado no fundo do poço, lançado nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha, lançado no abismo profundo de perdição e pecado, é o mesmo Deus que ela clamava de madrugada buscando: olha, Senhor, salva o meu filho, liberta ele, muda a história dele, transforma a vida dele, traz ele de volta para mim. É o mesmo Deus que está falando conosco nessa noite. Ele não mudou. Só que nós devemos entender isso, irmãos, entender que nós não podemos também mudar as nossas características de servos de Deus. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa crença? Onde é que está a nossa confiança? Será que Deus não pode agir dentro da minha casa? Será que Deus não pode mudar a vida, a circunstância de irmãos que hoje eu estou vivendo uma vida difícil por conta de vícios? Deus pode. Deus pode. E Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Herodes, ele tentou impedir, mas ele não podia impedir que Pedro dormisse. Por quê? Porque ele confiava no Deus que havia feito a ele promessa. Este Pedro, irmãos, nós poderíamos ficar falando a noite inteira. Como eu amo a vida do apóstolo Pedro, como tantos outros, mas eu amo falar de apóstolo Pedro. Alguém fala: mas Pedro negou Jesus. Sim, mas foi o único que caminhou sobre as águas. Mas ele afundou. Não importa, meu irmão. Me mostra na Bíblia outro apóstolo que caminhou sobre as águas, que teve essa oportunidade, esse privilégio. Mas Pedro, ele foi para a oração, e quando Jesus falou: Pedro, ora comigo, ele dormiu. Sim, mas Pedro também, ele foi com Jesus até o Monte de Transfiguração e viu o Cristo. Ele viu o Cristo transfigurado. Ele viu a imagem de Cristo como verdadeiramente ele é, lá no Monte Tabor, provavelmente. Ele teve visões, experiências maravilhosas com Jesus. Ele recebeu do próprio Cristo Jesus a incumbência. Quando Jesus vai até ele, os evangelistas vão dizer que: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Entenda, Jesus, ele te trouxe aqui por um propósito. Jesus salvou a tua vida por um propósito. Jesus mudou a tua história porque ele tem um propósito na tua vida. É por isso que às vezes as coisas são mais difíceis para você. É por isso que às vezes as circunstâncias parecem que são mais apertadas, sabe? Parece que as pessoas ao teu redor vivem tranquilamente, você passa uma luta, um estreito, uma prova, é em casa, não trabalha com a família. É porque Deus sabe aquilo que você pode produzir no reino. Ele sabe aquilo que você tem dentro de você, como ele conhecia a história de Pedro. Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Pedro, ele estava guardado dentro de uma prisão, mas a pior prisão não é esta que ele está trancado. A pior prisão que ele estava vivenciando não é dentro da fortaleza Antônia. A pior prisão que pode aprisionar a vida de um homem, de uma mulher, ela está aqui, na mente. Por isso que o Salmo de número 142, o salmista, ele vai dizer: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. A pior prisão que pode, irmãos, aprisionar alguém, ela está aqui. E é exatamente isso que o mundo presente quando nós vivemos, de forma sorrateira, de forma venenosa e perigosa, está tentando ludibriar as pessoas, ludibriar principalmente os servos de Deus. Num tempo que todas as coisas são relativas, todas as coisas não tem nada a ver. Isso aqui que antes não podia, agora pode. Isso que antes não era pecado, agora está legalizado, está liberado. Aqui não. Aqui a verdade, ela continua sendo a mesma.
A palavra de Deus, ela é imutável, ela é inalterada, ela não pode ser adulterada. O pecado continua sendo pecado, o que é errado continua sendo errado, o que é certo continua sendo certo. Não importa, irmãos, o que as pessoas estão pregando e dizendo por aí, continue você sendo servo de Deus, cristão genuíno e verdadeiro, crendo no Deus que lhe fez promessa, crendo no Deus que resgatou a tua casa, que pode mudar a tua história, a tua família, pode mudar o quadro, seja qual for ele. Esse é o Deus que nós estamos falando nessa noite. Herodes, ele não pôde impedir que Pedro dormisse dentro da prisão. Verso de número 7, continua a leitura. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E é exatamente isso que Jesus ele vai fazer conosco nessa noite também. Ele vai tirar as cadeias de nossas mãos, nos libertando de pessoas que muitas das vezes nos oprimem. Sabe aquele tipo de pessoa que olha para você e diz: não, rapaz, você não tem capacidade para fazer isso. É você contar um sonho para ela. Por isso, irmãos, tome cuidado com as suas redes sociais. Não use ela como divã para expor a sua vida. Ainda que sejam momentos bons, porque nem todo mundo está preocupado com o teu sucesso, com o teu crescimento e com as tuas vitórias. Muitas pessoas só estão ali para sondar. Se preocupe, seja reservado. Você quer contar algo para alguém? Conte para Jesus, que Ele torce por você. Ele quer que você se dê bem nessa vida. Ele quer que você prospere. Ele quer que você alcance aquilo que Ele tem para você. Pedro está amarrado com as mãos. A Bíblia diz que o anjo toca. Ele fala: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E é o que Jesus pode fazer conosco também. Libertar-nos das cadeias que nos prendem. Pessoas que falam muitas das vezes palavras, já falaram talvez palavras dizendo para você que você não era capaz, que você não iria conseguir, que você não podia alcançar o que hoje você está vivendo. E sabe por que você está vivendo? Porque você se libertou destas algemas. Verso de número 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. Ele assim o fez e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E essa é a terceira coisa que Herodes não pôde impedir sobre a vida de Pedro, é que o anjo viesse a agir e atuar sobre a vida dele. Você se lembra de Daniel no capítulo de número 6? Daniel ele foi lançado dentro de uma cova de leões. E Daniel era servo de Deus. Daniel não havia feito nada de errado. Mas a Bíblia diz que um anjo fechou a boca do leão e Daniel pôde glorificar o nome do Senhor, e as pessoas que viram aquilo se alegraram, dizendo: realmente, verdadeiramente, Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Há algumas situações e circunstâncias que acontecem na nossa vida para poder o Deus que nós servimos hoje ser apresentado às pessoas através das circunstâncias que acontecem conosco. Talvez você viveu situações inimagináveis. Talvez o inimigo da tua alma, da nossa alma, chegou a algum dado momento da tua vida e convenceu você até de que ali daquela cama, daquele leito você partiria. E Jesus falou: não, ainda tenho algo com ele nessa terra. Ainda tenho algo com ela nessa terra. E Deus mudou a tua sorte, te trouxe para te mostrar que Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Herodes não pode impedir que o anjo atuasse e agisse na vida de Pedro, verso de número 7. O quarto ponto, para nós finalizarmos, das 4 coisas que Herodes não pôde impedir, verso de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si só. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. E Pedro, tornando, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, de tudo quanto o povo dos judeus esperava. Entenda, algumas portas Deus vai abrir através da minha e da tua oração. Existem portas, como o próprio texto diz, ele passou a primeira e a segunda porta, chegou na porta de ferro e a porta abriu sozinha, por si só. Só que existem portas que a oração ela não vai abrir. Alguém olha: nossa, irmão, está falando de heresia. Eu te provo. Olha o que o texto diz, verso de número 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta.
Mateus 7,7 diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá a porta, ou se lhe abrirá. Entenda, a oração da igreja fez com que as portas da prisão se abrissem. Mas entenda, dentro da nossa lógica humana é algo meio que contraditório. Por quê? Porque para alguém tirar alguém de dentro de uma prisão, primeiro ele teria que entrar, sim ou não? Teria que entrar dentro da prisão para tirar para fora. Seria o processo natural de um resgate, sim ou não? Só que com Deus é diferente. Nós vemos que o anjo, ele tirou Pedro de dentro para fora. Sabe o que eu aprendo com isso? Que aquilo que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, não é algo externo, não é algo exterior. Ele vai começar de dentro para fora. Alguém vai olhar e vai dizer: verdadeiramente, não tem como essa pessoa chegar onde chegou por si só, sozinha. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E é isso que Deus fez na vida de Pedro. O anjo entra, abre as portas. A porta abre por si só. Ele sai de dentro da prisão agora. E quando ele chega na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, eu achei isso interessante porque a igreja que estava orando pelo seu líder, Herodes entendeu. Herodes era estrategista, maquiavélico. Ele sabia, pastor, que se parasse a liderança, ele feria a igreja. Se ferisse a liderança, ele ia tocar também na igreja, ia dispersar as ovelhas. E isso ele tenta fazer. Só que a igreja estava atenta. Eles vão orar pela vida do seu líder. Só que o que Herodes não sabia é que não somente o seu líder tinha poder e autoridade e influência no céu. Não somente a sua liderança tinha poder, autoridade e influência dentro da sociedade onde eles estavam inseridos, mas que havia uma igreja, anônimos na fé. Aqui nós conhecemos o nome de Maria e de João Marcos. Não conhecemos o nome das outras pessoas que estavam nessa casa orando. Mas não entendemos. Existem pessoas aqui que talvez você nunca pegou o microfone. Você nunca talvez teve a oportunidade de subir nesse altar e falar algo, talvez até mesmo dar um testemunho. Mas dentro da tua intimidade, dentro do teu quarto, Deus conhece a tua vida, conhece a tua história. Ele conhece você nos momentos de intimidade, no momento em que você dobra o teu joelho, que você ora, em que você, louvado seja Deus, que você colhe respostas de Deus sobre a tua família. Só que Herodes não sabia disso. Se ele soubesse, certamente ele tinha invadido a casa de João Marcos e de Maria, para tentar impedir a igreja de continuar aquela oração. Eu aprendo, irmãos, não adianta eu vir aqui pregar, tem que ser fogo do céu, abalar as estruturas da igreja, as igrejas começaram a subir e pular aqui, e dentro de casa eu não cumprir o meu papel e minha função como servo de Deus. Nós precisamos estar atentos a algumas coisas, falando acerca de família. Não podemos cuidar bem de uma área e negligenciar outras. Dentro dessa casa, os irmãos estavam orando, anônimos na fé, pessoas que não eram tão conhecidas assim, mas que entendiam o valor que tinha a oração. E Pedro vai bater a porta. A Bíblia diz que ele vai bater insistentemente. Verso de número 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Entende, irmãos? Desde a antiguidade não se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor daquele que nele espera. Ainda antes que houvesse dia, a Bíblia diz que ele já era. E que não há ninguém que faça escapar alguém das mãos dele. E que agindo o nosso Deus, quem é que pode impedir? Jó 42 vai dizer que bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, dos teus projetos podem ser frustrados. O inimigo, ele tentou frustrar o crescimento e avanço da igreja. O evangelho que havia sido difundido naquela época tinha ganhado cristãos de uma forma avassaladora. Estava assombrando as pessoas da época, porque não era só a pregação do evangelho, era poder, milagres, sinais e prodígios. E eu pergunto, esse Deus que nós estamos falando hoje, será que ele não faz nos nossos dias também? Eu não sei como está a tua situação hoje, como está a tua casa, a tua família. Mas se é culto de família, eu sei que você veio buscar em prol de alguém, ainda que seja uma alma, ainda que seja uma vida.
E eu quero fazer um convite, um desafio para você nessa noite, com a permissão do nosso pastor. Posso, pastor? Se você puder e quiser, não é obrigado, irmãos. Mas se você puder e quiser, nessa noite eu queria fazer um clamor, levantar uma oração de guerra. Dentro da minha casa existem pessoas que clamam por socorro e misericórdia. E eu sou um dos tais que se colocou à frente. Eu vou lutar por eles. Eu vou lutar pela minha casa. Eu vou lutar pelos meus. Eles não têm força para fazê-lo, mas eu vou fazer por eles. Porque Deus tem nos dado essa graça. Se você está aqui é porque você tem poder, graça e autoridade de Deus. Assim como a igreja que estava orando por Pedro viu a história de Pedro ser mudada. O que chama atenção é que Rod, quando Pedro chegou à porta, ela ficou espantada, pensou que era um anjo. Havia uma tradição na época, mas isso vai ficar para outra oportunidade. Mas ela pensou que era um anjo, ficou assombrada, foi lá para chamar um adulto talvez. Olha, Pedro está lá na porta. E alguém fala, menina, você está doido? É isso que a gente faz às vezes, sabia? A gente ora, ele estava orando para quê? Para Pedro, para que ele viesse ser livre da prisão. E quando Deus faz um milagre, eles não acreditam, eles ficam, capaz, não é Pedro não, está doido? Que Pedro? Tá maluca? Bebeu café, menina? Tá biruleibe, né? Como diz o outro. Mas era Pedro. Então eu quero convidar você, vem aqui à frente, meu irmão. Vamos finalizar este culto com uma oração de guerra, fervor. Eu tenho certeza que Deus ele vai entrar dentro da tua casa nessa noite e operar um milagre muito grande. Começando pela minha casa, pela tua família, pela vida dos teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos trouxe aqui simplesmente para participarmos de mais um culto. Eu quero sair desse culto, irmãos, e ter a certeza, e tenho uma certeza plena e convicta, de que hoje Deus está visitando a vida do meu irmão Reginaldo, que hoje Deus está visitando a vida do meu irmão Reinaldo, que hoje Deus está visitando a vida de meus familiares, que estão passando por situações que somente Deus pode intervir, somente o anjo do Senhor pode entrar lá e mudar o quadro, mudar a situação na vida deles. De igual modo eu sei que Deus vai fazer com você também nessa noite, irmãos. Se você crê nessa palavra, você vai sair daqui de posse dela dizendo, Deus, eu creio que a minha oração vai mover o céu sobre a vida dos meus. E que hoje vai ter mudança dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família. Portas que orações abrem, mas existem portas que eu preciso bater, que eu preciso insistir, que eu preciso continuar clamando. Até quando? Até quando elas se abrirem. Pedro insistiu até que Rod foi e abriu a porta para ele. Insista, meu irmão, persista. Não desista da tua família, não desista da tua casa. Mas é uma enfermidade, o médico disse que não tem cura. O médico, irmão, ele pode até ter uma palavra, mas quem tem a última palavra ainda é o meu Deus, é o teu Deus. Ele pode mudar a situação sim. Quantas pessoas que estão aqui já foram desenganadas pela medicina? Quantas pessoas que estão aqui, Deus usou, por bondade e misericórdia, usou a tua vida para contrariar os médicos? Alguém olhou e disse, olha, você não tem capacidade, você não vai ser pai, você não pode ser mãe, você não pode ter filhos, você não pode viver dessa maneira, e você hoje está aqui vivendo, vivão e vivendo, como diz o outro. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos clamar ao nosso Deus nessa noite. Se você crê que Deus pode fazer, clame ao Senhor. Não me deixe orar sozinho não, meu irmão. Vamos clamar. Use a tua voz. Se você nessa noite tem urgência de algo que Deus possa fazer na tua casa, exalte a tua voz. Clame ao teu Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai. Meu Pai, nós queremos engrandecer o teu nome e te agradecer, meu Pai, porque nós continuamos crendo que o mesmo, aleluia, o mesmo anjo, meu Deus amado, que pairou sobre aquela prisão por intermédio da oração da igreja, é o mesmo, meu Pai querido, que pode, meu Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, adentrar dentro de cárcere, de prisões, meu Deus amado, de lares que nesta noite estão sendo oprimidos pelas mãos do adversário. Meu Pai, eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, situações hoje estão sendo mudadas, não, meu Deus amado, por causa da minha oração, não, mas por causa da oração da tua igreja, que continua confiando e crendo no Deus que faz milagre, no Deus que abre portas, no Deus que fecha a sepultura, no Deus que livra dos vícios, no Deus que transforma corações de pedra em coração de carne, no Deus que muda circunstâncias, meu Pai. Ainda que o homem diga que não tem jeito, o Senhor continua tendo a última palavra. O Senhor continua, oh aleluia, oh louvado seja Deus, sustentando a igreja. O Senhor continua, meu Deus amado, libertando o cativo e oprimido. O Senhor continua operando milagres, sinais, maravilhas e prodígios. O Senhor continua, meu Deus amado, tirando do calabouço, meu Deus amado, vidas, tirando sonhos, meu Deus amado, que estavam somente no papel, exaltando o teu nome, ó glória. Eu continuo crendo, ó Pai, que esta casa, meu Deus amado, vai ainda contemplar muitos testemunhos de milagres,
testemunhos de cura, testemunhos de libertação, da glória, testemunhos de vidas que adentrarão por estas portas, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, dizendo: eu aceito a Jesus Cristo, eu renuncio à vida de pecado. Oh, bendito seja Deus e bendito seja o nome de Jesus. Eu creio que esta noite o Senhor vai, meu Deus amado, de encontro a famílias, meu Deus, que nesta noite se apresentaram diante do Senhor, clamando por alguém, clamando por uma alma, clamando por uma vida, clamando, meu Deus amado, por um ente querido, por um familiar que talvez, meu Deus, tenha ficado, meu pessoal, papai, no leito de enfermidade, talvez tenha ficado, meu Deus, neste momento dentro de um bar. Oh, meu Deus, eu não sei a circunstância, mas o Senhor conhece. Eu creio que esta noite o Senhor está mudando, meu Deus amado, corações, transformando situações, libertando almas e glorificando o teu nome, para que quando nossos olhos se abrirem, possamos entender e enxergar que o Senhor continua operando milagre em nossos dias também, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós queremos entregar em tuas mãos e pedir: sara a tua igreja, sara o teu povo, sara a alma ferida, salva o coração, com meu Pai, em nome de Jesus Cristo, oprimido, e liberta de todo mal, em o nome de Jesus Cristo, e que nós sejamos uma igreja sarada, curada, liberta, uma igreja fervorosa, uma igreja, meu Deus amado, que confia na tua palavra, em o nome de Jesus Cristo, e que seja feita em nós a tua vontade, e que teu Espírito Santo, oh glória, continue operando, meu Deus amado, de uma forma rica e abundante na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E agradeço a minha oportunidade. Aplauda Jesus, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, porque Ele está abrindo portas, oh aleluia, e livrando vidas nessa noite pelo poder da palavra dEle. Eu agradeço a oportunidade e retorno ao trabalho, pastor Flávio, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Seguremos-nos nessa palavra, meus irmãos. Vamos crer, sair daqui nessa noite, crendo, confiando nessa palavra. É a palavra de Deus. Amém? A paz de Cristo a todos. Amém? Queridos, fica firme, fica na palavra, que Deus tem coisas extraordinárias a fazer. A última palavra quem dá é Ele. E as portas mais difíceis são aquelas que se abrirão por si própria. A de ferro, né? O portão de ferro, quando chegou, acho que Pedro falou: como não vão abrir isso aí? Primeira porta automática está registrada na Bíblia. Hoje nós chegamos no shopping, né? O sensor pega e abre a porta, né? Ele identifica a sua presença e abre a porta. Naquele tempo não tinha sensor, mas tinha o poder de Deus. Amém, queridos? Fica nessa palavra, que Deus abençoe. Estamos ainda aguardando alguns irmãos trazer as fichas, né, preenchidas, para nós unirmos o maior número possível de pessoas, para nós iniciarmos a confecção das carteirinhas. Domingo, dia 17/9, próximo domingo agora, é a Santa Ceia do Senhor. Tá certo? E aqueles que pediram as camisetas, tá bom? É só conversar com a irmã Natália. Eu acho que até o dia 15/9, tá certo? Eu acho que é só isso. Tem mais alguma coisa? Queridos, amanhã foi falado tanto de oração hoje, né? Será que a palavra realmente chegou aí? Amanhã tem oração das 7h15 às 8 da noite. Das 19h15 às 20 horas. São 45 minutos. Você chega, dobra o joelho, ora, senta, em pé, da forma que você se sentir melhor. Todos nós precisamos orar, irmãos. Se não houver oração, pouca oração, minha pastora falava sempre, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então,
vem para a igreja orar. Ah, mas eu oro em casa já. Continue. Amanhã nós temos um momento de oração das 7h15. E acredito que é de suma importância para todos. Tá certo? Principalmente para a gente que fala aqui. Também se a gente que fala, convida. Você chega aqui, os irmãos falam para vir orar, mas nem eles vêm. Né? Então o bicho pega, né? Tá certo? Vambora. Vambora. Seja bem-vindo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Tem mais alguém pela primeira vez? Acho que hoje o churrasco fica por sua conta mesmo, viu? Deixa com nós, né? Deus abençoe, seja bem-vindo. Queridos, amanhã oração, domingo de manhã o curso de teologia dá seguimento e domingo à noite, às 18 horas, culto da Santa Ceia do Senhor. E lembrando os irmãos que dia 30 desse mês, que é o último sábado, é a nossa conferência Pais e Filhos, tá certo? Vai ser uma bênção, meu irmão, tenho certeza. Será uma grande bênção. Nós não começamos ainda a anunciar em mídia social, essas coisas, mas internamente a gente já está anunciando. Tá ok? Dia 30 às 19 horas, é o último sábado do mês, né? Nós temos a conferência Pais e Filhos. É um culto voltado para a família. Então, para o casal, para a família, para os filhos, enfim, para todos nós. É importantíssimo estarmos na presença de Deus, tá bom? Levante as suas mãos, vamos agradecer, querido Deus, nos leve em paz, guardados, protegidos e também libertos de todo o mal. Que a boa mão do Senhor nos conduza em segurança aos nossos lares, nos livrando, ó Deus amado, de toda a artimanha do diabo, em nome de Jesus, Pai. Guarda-nos, meu Pai amado, neste momento, ó Deus, no retorno para os nossos lares, que logo mais à meia-noite possamos estar orando, todos nós, clamando ao Senhor juntamente com a nossa família. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre. E todos possamos dizer amém. Que Deus te abençoe. Aplaude Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Despeça dele. Em nome de Jesus. Até amanhã, 7h15 da noite. Ou domingo pela manhã ou à noite.